Meus irmãos, bom dia. Vamos reiniciar a nossa lição. Eu acredito que hoje nós a encerremos, até porque já faz algum tempo que nós estamos considerando o item que foi estabelecido para os irmãos, consiste justamente nos meios de graça ou nos meios da graça. Iniciamos essa lição já no final do ano passado e assim passamos mês de janeiro e hoje, último domingo de fevereiro, com a graça de Deus, nós iremos concluí-la. Desta feita, eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor, a título de leitura devocional, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e leremos do versículo 11 até o versículo de número 18. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 11 até o verso número 18, nossa leitura devocional, que de certa forma tem a ver com aquilo que nós iremos estudar na manhã de hoje. Abram, assentados mesmos, os irmãos vão acompanhando a leitura que nós faremos da palavra do Senhor. Todos abriram? Diz o seguinte a palavra: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Até aqui, até o versículo 18, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos agora na nossa parte inicial, a título de leitura devocional, dentre várias coisas, ele trata justamente do privilégio que nós temos como povo de Deus de buscá-lo em oração, de buscá-lo em contrição, de buscá-lo em humilhação, pois quando assim o fazemos, nós temos da parte de Deus, e isso ficou muito claro a Salomão, e por extensão fica muito claro a cada um de nós, que Deus vai nos ouvir, que Deus vai nos escutar, que Deus vai atender e atender o nosso clamor. Essa é uma das promessas que nós temos na palavra, que foi ratificada aqui na inauguração do templo e que serve assim de princípio, serve assim de verdade para cada um de nós, como povo de Deus, para que nós o busquemos, em nossas orações, dentro dessa certeza, dentro dessa convicção, que o Senhor vai nos ouvir, que o Senhor vai nos escutar. Por que nós fizemos a leitura devocional aqui nesse texto? Porque ele está diretamente relacionado ao último ponto que nós iremos trabalhar da nossa lição. Conforme nós dissemos, estamos vendo os meios de graça, e conforme nós estamos trabalhando, esses meios de graça, eles se subdividem em dois grupos: os meios particulares, privativos de graça, leitura bíblica, meditação na palavra e oração, e também os meios particulares de graça, aquele que nós empreendemos como povo de Deus, como corpo de Cristo aqui na terra. Dentre eles, nós fizemos menção
à chamada que Deus nos faz para que nós o adoremos em termos corporativos, nós fizemos menção à participação que nós devemos ter nos sacramentos, tanto no batismo como também na Santa Ceia e na Santa Ceia do Senhor. Vimos na semana passada a necessidade que nós temos de mantermos comunhão cristã uns com os outros, e hoje, fechando, nós vamos ver a necessidade que nós temos da participação na nossa vida de oração. E aqui nós não estaremos nos referindo não àquelas orações individuais, não àquelas orações particulares que nós fazemos e que dela nós já falamos em domingos anteriores, mas a oração a que nós iremos tratar nessa manhã de hoje diz respeito às orações públicas, aquela que nós fazemos, aquela que nós temos como povo de Deus, como igreja de Cristo aqui na terra. É por isso que um dos trabalhos que nós temos são justamente as nossas reuniões de oração, que são momentos específicos, quer seja como auxiliadora, quer seja como povo de Deus, em que nós nos reunimos para buscar a face do Senhor, para buscar a presença de Deus em nossas vidas, a presença de Deus na vida da nossa igreja. Talvez nós não saibamos, mas a nossa participação dentro dessas reuniões, essa busca que nós fazemos coletiva, essa busca que nós fazemos como igreja de Deus, é um dos meios também, meus irmãos, é um dos meios também, minhas irmãs, através do qual nós crescemos e crescemos em graça, através do qual nós crescemos e crescemos espiritualmente. Daí nós já percebemos a necessidade que nós devemos ter, para nós termos essa visão das nossas reuniões de oração. Muitas vezes nós acabamos por não ter uma visão mais precisa do que seja a reunião da oração, uma visão mais precisa da necessidade que nós temos de nos reunirmos como povo de Deus para orar. Haja vista muitas vezes a frequência que nós temos em nossas reuniões de oração, quando nós comparamos com outros trabalhos, quando nós comparamos com outras atividades da nossa igreja, talvez seja uma exceção, talvez seja uma regra, mas quando nós analisamos a nossa situação em si, a nossa situação local, nós percebemos que precisamos melhorar e melhorar muito as nossas frequências em nossas reuniões e reuniões de oração. Porque não é o fato de sairmos de nossas casas simplesmente para cumprirmos aqui uma obrigação religiosa. Não, os nossos irmãos estão orando, na igreja eu vou orar também, afinal de contas eu não estou fazendo nada em casa, isso vai ser bom para mim, com certeza vai. Mas a nossa visão em relação à reunião de oração deve ser muito mais ampla do que isso, deve ser bem mais profunda do que isso. Nós devemos ver em nossas reuniões de oração esse meio através do qual Deus ele vai se fazer presente na sua igreja, Deus ele vai se fazer presente na vida dos irmãos que compõem a sua igreja, para poder nos dar força, para poder nos dar vigor, para poder nos encher do seu Espírito e assim nos conceder graça para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada cristã. Então, eu achei muito válido essa observação que o autor desse material que foi disponibilizado faz aqui, justamente para nos despertar, meus irmãos, para nos despertar, minhas irmãs, quanta necessidade de encararmos com mais seriedade as nossas reuniões de oração. A igreja de Deus está reunida para orar, então eu vou lá buscar a presença de Deus. É importante nós fazermos as nossas orações particulares em nossas casas com toda certeza, inclusive nós vimos que isso é um meio de graça. Agora, não é somente as nossas orações individuais, não é somente as nossas orações particulares, nós também temos a obrigação, nós também temos o dever de nos dirigirmos para a casa do Senhor e juntamente com o povo de Deus buscar a sua presença. E tratando de maneira específica em relação à nossa igreja, não nos falta justamente essa oportunidade. Eu não sei se os irmãos já calcularam, mas nós temos por semana 5 reuniões de oração. Meus irmãos, isso não é pouca coisa não, são 5 reuniões de oração, pela segunda-feira durante a manhã, às terças-feiras à tarde, juntamente com a UAF, quinta-feira de novo pela manhã, sexta-feira à noite
e sábado pela manhã. Então são 5 oportunidades semanalmente que Deus nos dá para que nós possamos buscar a sua presença. Fazendo uma conta aqui bem ligeira, você tem 5 reuniões por semana, por mês, em média, você tem 20 reuniões, por ano, você tem 240 reuniões. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, qual tem sido a nossa frequência em nossas reuniões de oração? 240 por ano. Já fizeram esse cálculo aqui? De quantas será eu participo? De 2 durante o ano? A média é muito baixa, né? Chegar a ser menos de 1%. Então, olha como nós precisamos considerar esse fato. Olha como nós precisamos meditar nessa realidade. Nós sabemos, cada um de nós temos as nossas responsabilidades, temos as nossas obrigações. Não dá de fato para você participar de todas as 5. Não dá. Com certeza não vai dar. Agora, será que se nós ajustarmos a nossa agenda, o nosso calendário, será que a gente não vai ter um tempinho para orar, junto com os nossos irmãos, junto com a igreja? Com certeza nós teremos. Então, pensando nisso, sobretudo na nossa realidade local, vamos dar uma trabalhada nesse ponto, vamos dar uma trabalhada nesse item das nossas orações públicas, junto com os nossos irmãos, orações coletivas, junto com o povo de Deus, ok? Então, vamos lá. As igrejas primitivas não somente permaneciam na doutrina dos apóstolos, na ceia do Senhor e na comunhão, também perseveravam na oração juntos. Olha só, meus irmãos, quando nós olhamos essa questão das reuniões de oração, qual o grande modelo que nós temos? Qual o grande parâmetro que nós temos? Nós temos o modelo e o parâmetro da igreja primitiva que nós encontramos nas páginas iniciais do livro de Atos dos Apóstolos. Texto conhecidíssimo nosso, mas vamos lê-lo novamente. Atos capítulo 2, versículo 42. Só para mostrar a inteireza do que era a igreja nos seus primórdios e como isso envolve também a questão das nossas participações nas reuniões públicas coletivas de oração que nós temos como igreja de Deus aqui na terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 42. Veja, pegando aquilo que nós vimos na semana passada, em relação à comunhão que havia com os irmãos, aqui no versículo 42, vai ser uma consequência imediata da igreja de Cristo, da igreja primitiva. Existe a descida do Espírito Santo, no início de Atos 2, o apóstolo Pedro faz o grande sermão da igreja ali, onde aproximadamente 3.000 pessoas foram salvas, e aí como consequência dessa salvação, como consequência delas estarem ali experimentando o benefício da redenção, como é que eles se comportavam? Como é que eles viviam? E aí Lucas vai registrar justamente algumas dessas posturas, algumas dessas atitudes. Olha só o que ele nos diz aqui do parâmetro de vida da conduta existente na igreja primitiva. Olhem só, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino, na doutrina, na ortodoxia, na instrução, não só isso, e na comunhão, ou seja, a comunhão que existia entre eles, a comunhão cristã, no partir do pão, que envolvia aqui não só a questão do sacramento em si, mas a própria comunhão propriamente dito, e no finalzinho, eles perseveravam como? Eles perseveravam nas orações. Então não existia assim uma igreja dissociada, separada da realidade da oração. Uma vez que eles foram salvos, e aqui aproximadamente 3.000 pessoas, esse padrão de vida era visto na vida dos irmãos. Eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na comunhão que tinham uns com os outros, eles participavam juntos dos sacramentos e também participavam juntos das orações. Olha a base bíblica aqui, para as reuniões de oração que nós temos. Onde é que nós encontramos esse respaldo? De nos unirmos como igreja de Deus, de buscarmos a presença de Deus com as nossas orações, juntamente com os nossos irmãos. Onde é que nós vemos? Onde é que nós encontramos? Aqui, meus irmãos, na igreja primitiva. Aqui, na igreja, logo nos seus primórdios, logo no seu início. Então, os irmãos se juntavam e se juntavam também para orar. Era ensino, era comunhão, participação nos sacramentos e também nas
orações. Então, isso desfaz as orações individuais? Não, foi aquilo que nós acabamos de dizer, é um complemento. Você ora em casa e também você ora na igreja. Você ora sozinho, mas também você ora com seus irmãos. Essas duas coisas, elas devem acontecer juntas, e através delas acontece o quê? O crescimento espiritual e espiritual das nossas vidas. Então consideremos, meus irmãos, vamos meditar, vamos refletir nessas coisas, para que nós possamos criar uma nova consciência em relação à responsabilidade que nós temos de nos unirmos como igreja para buscarmos a presença de Deus. Então, qual é o modelo neotestamentário? A igreja estava junta. Junta para quê? Dentre várias coisas, junta para orar. A igreja primitiva, ela se juntava para orar. E aí eu sigo aqui no material. As reuniões da igreja, a fim de orar, eram dos meios de levar as cargas uns dos outros e cumprir a lei de Cristo. Olha só a advertência que o apóstolo Paulo dá quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, acerca dessa responsabilidade que nós temos de nos ajudarmos mutuamente, de podermos levar as cargas uns dos outros, de podermos nos auxiliar. Isso, de certa forma, meus irmãos, encontra um espaço muito definido quando nós nos reunimos para orar. Porque quando nós nos reunimos aqui para orar, como povo de Deus, coletivamente, o que é que nós fazemos? Dentre várias coisas, nós compartilhamos as nossas necessidades, nós compartilhamos as nossas alegrias, nós estamos manifestando a nossa comunhão cristã. Então, reunião de oração, no seu sentido positivo, no seu sentido coletivo, é justamente para isso, estarmos aqui, entendeu? Relatando os nossos problemas, as nossas dificuldades, pedindo força a Deus, pedindo oração aos irmãos, compartilhando as lutas que nós temos em nossas vidas, de sermos aqui como que um hospital espiritual, para que a gente possa descarregar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades, porque nós as temos, não há como nós negarmos esse fato. A vida cristã, meus irmãos, sob um ponto de vista humano, é uma vida difícil, e quanto mais você procura viver o Evangelho, quanto mais você procura se consagrar a Deus, quanto mais você procura ser fiel a Deus, você vai sofrer as consequências disso. Então, quando é que a gente vai se reunir para se ajudar nesse sentido? Para nós nos fortalecermos mutuamente na reunião coletiva de oração. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Ou os irmãos acham que ser cristão, e nós vemos isso, logo ali no período apostólico era coisa fácil. Não, a gente vai ver, existiram pelo menos 2 momentos de perseguição que a igreja sofreu ali logo no seu início, e esses momentos de perseguição resultaram na busca da igreja em oração, a busca coletiva de oração. Então veja como essas coisas elas estão relacionadas. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, a luta para servirmos a Deus, naturalmente nos leva a procurarmos o fortalecimento junto com os nossos irmãos. Então, olhem aí o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2, é uma exortação que o apóstolo Paulo faz, e nessa exortação nós encontramos aqui implícito essa atitude que nós devemos ter, usar as nossas reuniões de oração para poder aliviar as nossas cargas, as nossas angústias e assim procurar auxílio junto com os irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Olha só o que Paulo aqui nos diz, ó. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, meus irmãos, que coisa fantástica. Os irmãos já imaginaram uma igreja assim? Em que os irmãos se juntam, em que os irmãos se reúnem para orar, e o objetivo é justamente esse: buscar fortalecimento mútuo junto com os outros irmãos. É por isso que nós devemos ter essa participação ativa nas nossas reuniões de oração. É por isso que nós precisamos vir à casa do Senhor, justamente para poder entregar diante de Deus, juntamente com os nossos irmãos, as nossas vidas e assim podermos nos fortalecer mutuamente.
Eu sei que muitas vezes, em virtude da nossa imaturidade espiritual, a gente acaba prejudicando esses momentos que são tão importantes para as nossas vidas. Porque na medida em que você está aqui, derramando as suas cargas, que você está aqui, relatando as suas dificuldades, muitas vezes alguns irmãos não têm a sabedoria necessária de pegar aquilo ali que se escuta, de pegar aquilo ali que se ouve, ao invés de colocar diante de Deus, ficar repassando informações para outras pessoas. Isso é um problema. E talvez uma das grandes dificuldades que hoje nós temos, aqui especificamente falando, nas nossas reuniões de oração, é que muitas vezes os pedidos que eram feitos nas reuniões, muitas vezes era levado para a vida das outras pessoas. Não pode, meus irmãos. Isso é igual a assembleia privativa. Então, a gente tem que ter sabedoria. Isso até desencoraja os irmãos de estarmos aqui, de estar aqui orando, entendeu? Então, a gente tem que ter maturidade. Os pedidos que são feitos, os relatos que são feitos, coloque diante de Deus, coloque diante do Senhor e não fique propagando, entendeu? Termina sendo e, na verdade, acaba sendo mesmo fofoca. Isso não é bom para a vida e a vida espiritual da igreja e a nossa vida espiritual no sentido geral. Então, Paulo aqui faz essa instrução, Paulo aqui faz essa advertência: aproveitemos, levemos as cargas uns dos outros e utilizemos as nossas reuniões coletivas de oração justamente com esse fim, justamente com essa finalidade. É para isso que ela serve também, é para isso que ela existe, para nos auxiliar nesse sentido, ok? Eu vou seguir e depois eu dou a abertura para os irmãos. No livro de Atos, há diversos exemplos dos irmãos orando juntos na igreja primitiva. E aí você encontra aqui, Atos 1, 12 a 14, e também Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses dois textos, Atos 1, 12 a 14, e depois Atos 2, versículo 1. Olha só, qual o contexto aqui dessa passagem? Cristo havia acabado de ascender, de subir aos céus. Morreu, ressuscitou, passou alguns dias entre os irmãos aparecendo e depois ele ascendeu aos céus. Então, o que foi que aconteceu logo após a ascensão de Jesus? Olhem só o que nos diz aqui, versículos 12 até o versículo número 14. Então, referindo-se aos discípulos, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, ou seja, 1 quilômetro e 100 metros aproximadamente. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, o que foi que os discípulos fizeram logo após Cristo ter ascendido aos céus? Voltaram para as suas casas, para as suas atividades corriqueiras, e assim se envolveram completamente nesses compromissos seculares. Foi isso que aconteceu com os discípulos logo após a ascensão de Jesus, de acordo com esse texto? Sim ou não? Foi isso? O que foi que eles fizeram? Buscaram a presença de Deus em oração. Olha só que coisa interessante no versículo 14. Perseveravam unânimes, meus irmãos. Então, isso lança luz para algo muito importante nas nossas vidas. Cristo havia ascendido aos céus. E o que foi que a igreja fez? Para orar. Olha a coisa interessante. Os irmãos podiam se acomodar, né? Não, o nosso Redentor ascendeu aos céus, já venceu a morte, já ressuscitou, estará agora à direita do Pai. Então pronto, não precisamos fazer mais nada. Não, muito pelo contrário. Uma vez que eles tinham consciência desse fato, o que foi que eles buscaram? Buscaram a oração coletiva. Os discípulos, Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, meu irmão de Jesus, e também as outras mulheres. Então, aqueles cristãos, o comportamento inicial deles foi que eles buscaram a Deus coletivamente em oração. Então, é um modelo que nós temos. O que a gente vai ver lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que foi o texto que nós acabamos de ler, foi um resultado da formação da igreja, mas de certa forma já era um comportamento que os cristãos tinham antes mesmo da descida do Espírito Santo. Quando Cristo ascendeu aos céus,
eles buscaram a unidade e buscaram assim, em oração, a presença de Deus, ok? Mas aí você segue, lá em Atos capítulo 2, versículo 1, antes de haver a descida do Espírito Santo, como é que os irmãos estavam? Qual era a postura deles? Atos capítulo 2, versículo 1, somente o versículo 1. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí vai e acontece de vir o Espírito Santo. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar para quê? Para orar. Para quê? Para buscar a presença de Deus. Então perceba, meus irmãos, que a igreja ela era caracterizada por isso. Havia comunhão e essa comunhão se desdobrava em oração. Orações coletivas, oração conjuntas, buscando assim a presença de Deus. É o modelo que nós temos na igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento, certo? E aí eu sigo o que nós temos aqui. Através da oração coletiva, a igreja contemplou as ações sobrenaturais do Senhor. E aí ele foca aqui dois textos, Atos 4, 23 a 31, Atos 12, versículo 1 até o versículo 8, já a gente considera esses textos. A história das igrejas do Novo Testamento ilustra a bênção e a necessidade de orarmos juntos. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Quando você olha para o modelo da igreja primitiva, quando você olha para o modelo da igreja lá nos primeiros séculos, você vai observar justamente isso. Eles experimentavam as bênçãos de Deus através daquelas orações, das ações sobrenaturais de Deus em suas vidas, e também com isso eles mostravam a necessidade que nós temos de orarmos, não individualmente nesse sentido aqui, mas orarmos coletivamente, como povo, como igreja de Deus aqui na terra. Vamos atentar para esses dois exemplos que nós temos aqui. O primeiro deles é Atos 4, versículo 23 até o versículo 31. E aqui eu queria fazer aquela observação que nós mencionamos agora há pouco. A igreja aqui estava passando por um momento de dificuldade, perseguição, entendeu? Pedro e João são presos porque havia curado um coxo, entendeu? Então havia essa algeriza em relação à igreja, essa perseguição em relação à igreja. Existe a soltura dos irmãos, no caso Pedro e João. E o que é que a igreja faz? O que é que a igreja faz? Ela se acomoda? Não, ela vai ter um comportamento definido em relação à oração. Isso é um exemplo, isso é um princípio para cada um de nós, como igreja de Deus, nos nossos dias. Atos 4, 23 até o versículo número 31. Atos 4, versículo 23 até o versículo número 31. Diz aqui o autor sagrado, Lucas: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, o depoimento de Pedro, o depoimento de João, unânimes. Não sei se vocês perceberam, mas essa palavra unânimes, ela sempre acontece, ela sempre aparece. Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Foi a oração que eles fizeram, meus irmãos. A oração começa lá atrás e acaba aqui.
Então, eles estavam sendo perseguidos, e o que foi que eles fizeram? Eles ficaram amedrontados com as perseguições? Não, eles buscaram a presença de Deus. Eles se refugiaram em suas casas, esperando o pior acontecer? Não, eles se juntaram e a uma buscaram a presença de Deus em oração. Olha que coisa interessante. Em momentos de indiferença quanto ao Evangelho, em momentos de perseguição do Evangelho, o que é que a igreja de Deus deve fazer? Se acovardar? Não. Deve ficar em casa? Não. Deve buscar a presença de Deus juntamente com os outros irmãos em oração. Não adianta, meus irmãos, nós fugirmos dessa realidade. O Evangelho ele sempre vai atrair para si a perseguição. O Evangelho ele sempre vai atrair para si a indiferença. O Evangelho ele sempre vai atrair para si as dificuldades. E o que é que a gente deve fazer? Se sujeitar a essa situação? Não. A gente deve buscar a presença de Deus em oração. Foi assim que a igreja primitiva se comportou e foi assim que ela experimentou das ações sobrenaturais de Deus sobre suas vidas. Olha só o resultado aí, no versículo 31, Atos 4, 31. Veja que até o versículo 30 eles oram. E na oração eles relatam a perseguição que estavam sofrendo, mas eles não se acovardam diante daquela situação. Diante das perseguições, eles pedem a Deus intrepidez, eles pedem a Deus coragem, eles pedem a Deus disposição para fazer o quê? Pregar a palavra, e na medida em que isso acontecesse, eles clamam a Deus para que Deus pudesse agir favoravelmente, agir sobrenaturalmente, quando eles estavam pregando a palavra. E aí Deus ficou surdo a esse clamor? Deus ficou indiferente a essa oração? Não, meus irmãos. Olha aí o versículo 31. Então aconteceram coisas extraordinárias aqui. Pelo menos 3 coisas nós observamos aqui nesse texto. A primeira delas diz respeito a um evento no sentido físico. O que foi que aconteceu? Houve um tremor, entendeu? Houve um terremoto naquele lugar onde eles estavam reunidos. E aqui eu acho interessante, né? Tem gente que quer usar, né, o princípio que a gente encontra, esse comportamento da igreja de Atos, como uma norma para cada um de nós nos nossos tempos em relação às coisas sobrenaturais. Até hoje você não vê nenhuma reunião de oração acabar em terremoto, né? Aqui aconteceu para demonstrar justamente a ênfase do poder de Deus, né? Então você não tem como replicar as mesmas experiências de Atos. Você deve obedecer e seguir o mesmo exemplo, isso com toda certeza. Então houve esse fato extraordinário, um tremor físico. O que mais acontece? Eles se enchem do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desce sobre eles, entendeu? E como consequência dessa vida cheia do Espírito, o que é que eles fazem? Eles anunciam com toda intrepidez a palavra de Deus. Veja que não fica sem resposta a oração que eles fazem aqui ao Senhor. Deus respondeu e respondeu às suas orações. Deus respondeu o clamor que eles fizeram. Eles pediram intrepidez para pregar a palavra? Deus deu. Eles precisavam de uma vida cheia do Espírito para pregar a palavra? Deus os encheu. Então, meus irmãos, esse é o grande desafio que nós devemos ter como igreja de Deus. Utilizar as nossas reuniões de oração coletivas como uma fonte de enchimento do Espírito, para que uma vez cheios do Espírito, a gente possa estar aí propagando, falando, proclamando a palavra do Senhor. Então, é uma meta que nós devemos ter para as nossas vidas, uma vida cheia do Espírito Santo. E como é que isso vem? Dentre várias coisas, quando nós temos essa vida coletiva de oração, quando nós temos essa vida de comunhão com a oração, juntamente com os nossos irmãos. Então, Deus os ouviu, Deus os atendeu, Deus nos ouve, Deus nos atende, quando assim também fazemos esse tipo de oração que os discípulos eles fizeram aqui. O chão não vai tremer, mas com toda certeza o Espírito Santo vai nos encher, com toda certeza Ele nos dará intrepidez para pregar e pregar a sua palavra. Esse é o princípio, esse é o exemplo que nós encontramos aqui na palavra do Senhor, ok? Mas não só isso, ele cita aqui outro texto, Atos 12, a partir do versículo 1. Todos abriram? Atos 12, a partir do versículo 1. Olha só. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Veja que, mais uma vez, qual é a realidade aqui? Perseguição.
Herodes manda prender alguns cristãos com o intuito de o quê? Maltratá-los. Perseguição da mesma forma que acontece lá em Atos capítulo 4. Mesmo princípio, a mesma realidade. Versículo 2: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, um dos discípulos aqui, ele acaba sendo morto. Tiago, irmão do apóstolo João. Versículo 3: vendo-se isto agradável aos judeus judaizantes, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou, no caso Pedro, no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha aí a diferença, está vendo aí? Pedro estava preso, e a igreja estava onde? Na igreja. Pedro estava preso e a igreja estava orando, os irmãos estavam orando na igreja. Eles não estavam em casa, eles não estavam amedrontados, mas eles eram ousados e buscaram a presença de Deus como igreja de Deus. Olha só que coisa interessante, meus irmãos, olha só. Então, quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja ela deve buscar a presença de Deus. Estava até falando ontem com uma irmã, acho que era com as irmãs, na verdade, da reunião matutina. Ontem veio, com exceção de mim, veio apenas irmãs mulheres. E eu estava fazendo justamente essa observação. Que observação? Nós estamos vendo aí, sobretudo nas 2 últimas semanas, né? O julgamento do STF, querendo criminalizar a homofobia. E deve ser criminalizado, com certeza. Mas a grande questão é, o que é homofobia? Entendeu? É você rejeitar ou você não aceitar um pensamento ou um comportamento homoafetivo? Não, eu não vejo que isso seja homofobia. Isso é liberdade de expressão, que você tem para você dizer que não concorda com aquilo ali. Uma coisa é você fazer isso, outra coisa é você agredir e matar os homossexuais. Então, são coisas completamente diferentes, mas dentro do julgamento as pessoas colocam como se fosse uma coisa junta, que na verdade, por trás, o que é que tem? Uma iniciativa velada de perseguir o evangelho, uma iniciativa velada de perseguir a igreja de Deus. E o que é que os crentes estão fazendo quando vê essas coisas acontecerem? 12 pessoas que não foram escolhidas pelo povo, foram nomeadas ali, sem que fizesse concurso público, sem que fizesse absolutamente nada, legislando em favor da maioria, ou contra a maioria, vamos assim dizer. Então, meus irmãos, são exemplos bem básicos assim, para a gente mostrar que cada vez mais que o tempo está se passando, cada vez mais que Cristo está prestes a buscar, ou a voltar para buscar a sua igreja, as perseguições elas vão acontecer. Então a gente não precisa se acovardar, e não deve se acovardar, muito pelo contrário. Diante dessas situações, aí é que nós devemos buscar a presença de Deus, porque foi esse o comportamento que a igreja primitiva teve logo no seu nascedouro. Então é assim também que nós devemos fazer. Em meio à perseguição, a igreja buscava o quê? Oração. Em meio à perseguição, a igreja buscava a presença de Deus. E olha só o que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Lá em Atos 4, a gente viu que a igreja buscou a Deus em oração, e Deus os encheu com o Espírito Santo, e com intrepidez eles anunciaram a palavra. O que é que vai acontecer aqui? Lembremos-nos que Pedro está preso, né? Herodes mata Tiago, prende alguns cristãos, maltrata esses cristãos, com o intuito de expô-los posteriormente, e Pedro está lá preso. Estava preso e a igreja orando. Estava preso e a igreja orando. Então, o que é que isso vai acontecer? Em que é que isso vai redundar ou gerar? Versículo 16. Olha só. Quando Herodes estava para apresentá-lo, no caso Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo:
levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Mais uma vez, demonstrações sobrenaturais, uma visita angelical. Pedro, ele se desfaz das correntes sem que houvesse chave, sem que alguém tivesse aberto aquelas correntes, diretamente como resultado de uma ação divina. Então, olha só o que acontece. A igreja está orando e Pedro é solto. A igreja está orando e Pedro é libertado. Eu vou seguir no texto aqui só para mostrar um detalhe aqui aos irmãos. Versículo 9. Então, saindo, no caso Pedro, o seguia, no caso seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Eu acho interessante essa narrativa aqui em relação a Pedro, né? O negócio era tão extraordinário que ele não sabia se tratava de uma visão ou de uma coisa real, porque realmente é brincadeira, né? Você está preso lá, escoltado por 16 soldados, você está acorrentado, de repente você sai da prisão, entendeu? Sem que houvesse uma intervenção, simplesmente por milagre de Deus. Então, ele ficou sem saber se era real ou se era uma ilusão. Queria falar, João? E isso, foram cegados, entendeu? 16 pessoas pelo menos, que eram 4 escoltas com quatro guardas cada uma, né? Exatamente, como um lenço, né? Como um lençol. Então Pedro ficou assim, sem entender o que era. Aí versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Mais coisas sobrenaturais, né? O portão se abre automaticamente, né? Sem que houvesse a intervenção humana. Versículo 11, então Pedro, caindo em si, ele só veio cair em si agora, quando ele sai da prisão, entendeu? Caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então Herodes estava intentando chacoalhar, né, o evangelho, entendeu? Desfazer do evangelho, satisfazendo ali a vontade dos judaizantes, toda aquela perspectiva, aquele desejo que tinha em relação ao povo, caiu por terra. Versículo 12, considerando ele ainda a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e, olha só aí, tá vendo? Alguns dizem que essa casa de Maria foi o mesmo local em que os irmãos se reuniram lá em Atos, capítulo 1, foi aquele texto que a gente olhou agora há pouco, versículos 12 a 14, né? Uns pensam ali que foi o cenáculo onde Cristo realizou a Santa Ceia, outros veem ali como esse local, essa casa de Maria, que era justamente perto do complexo do templo. A gente não sabe com exatidão, mas pelo menos aqui nesse texto, essa irmã aqui, Maria, ela faz da sua casa uma igreja, e através disso aí ela promove o quê? Reuniões coletivas de oração. Então os irmãos estavam ali, orando. E aí, versículo 13, e uma coisa aqui interessante que eu achei, né? Antes de Pedro ser solto, o que é que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Enquanto Pedro estava dormindo, existiam os irmãos que estavam acordados, orando por ele, que é o que acontece aqui no versículo, entendeu? Nesse texto que a gente está vendo. Então olha só a coisa interessante, Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando, entendeu? Continuamente ali, orando. Versículo 13, quando ele bateu ao postil do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Que realmente foi uma coisa assim fantástica, né? A mulher lá ficou enlouquecida, né? Como é que pode um negócio desse? Ele estava preso, entendeu? E agora ele está aqui no portão de casa de madrugada. Então, ela ficou tão entusiasmada que nem abriu o portão, entrou logo para dizer aos irmãos o que tinha acontecido. Eu fico pensando assim na cara de Pedro, né? Mulher, abre logo esse portão, estou aqui, vai conversar com os outros. Aí versículo 15, eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Versículo 16, entretanto,
Pedro continuou batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. O que é que eu acho interessante aqui? A igreja orava e Pedro estava preso, não é verdade? Pedro se soltou e a igreja não acreditou. Mas não era para isso que vocês estavam orando, entendeu? Como é que vocês não acreditam no milagre de Deus? Às vezes a gente vem com essa impressão, né, com esse sentimento para a reunião de oração. A gente ora e ora, mas será que Deus pode fazer? Aí é complicado, meus irmãos. Mas isso é interessante porque foi um comportamento que a gente viu aqui na igreja primitiva. Se eles não criam que Deus podia fazer um milagre, por que eles estavam orando? Entendeu? Mas isso mostra muitas vezes essas nossas fraquezas humanas que nós temos, entendeu? Essas descrenças, essas incredulidades que muitas vezes a gente tem. Eu achei interessante justamente isso, né? Os irmãos oram por Pedro, Deus faz um milagre, quando o milagre acontece, eles não acreditam, né? Que coisa interessante. Então, precisamos, meus irmãos, nos guardar desse sentimento, e se a gente está aqui buscando a Deus em oração, buscando a sua presença, que acreditemos que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, não só é vir para as reuniões de oração, mas vir crendo nas nossas reuniões de oração, entendeu? Nós temos dificuldades, temos parentes incrédulos, temos nossas angústias, mas Deus é poderoso para responder essas nossas orações e reverter essas nossas situações. Agora, precisamos vir não só com a intenção correta, mas crendo também que Deus ele pode fazer um milagre e realizar proezas em nossas vidas. Então veja que as expectativas de Herodes, as expectativas dos judeus ali foram frustradas. Deus é maior, meus irmãos. Então pense no estímulo que essa passagem aqui nos dá, para que a gente possa estar aqui buscando a presença de Deus. Não importa qual seja o nosso problema, não importa qual seja a nossa dificuldade, porque a passagem nos ensina aqui que Deus faz milagre. Agora a igreja precisa buscar. A igreja precisa buscar a sua presença. Sem que isso aconteça, fica difícil da gente realmente testemunhar os milagres de Deus em nossas vidas. Foi aquilo que o anjo disse a Maria: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, quando a gente vem orar, a gente deve vir com essa perspectiva, com essa certeza, com essa garantia realmente nos nossos corações. Eu me lembrei aqui de uma história que se conta, eu não sei se é verdadeira, só para exemplificar isso que Mário falou, né? Existia uma determinada igreja, localizada numa determinada região, e ela ficava rodeada de aterros, né, de montanhas, e aquilo ali dificultava o acesso dos irmãos àquela congregação. E aí, numa determinada reunião de oração, o irmão teve uma ideia e disse: vamos orar aqui para que Deus tire, né, todos esses aterros, todas essas terras, e a gente possa ter um acesso mais facilitado para vir à igreja. Aí o irmão se levantou lá, né, parece congregacional, né, que sempre tem aqueles do contra, né? Congregacional tem muito disso, né? Sempre tem uns do contra. Você às vezes tem a melhor das intenções, sempre aparece o do contra, né? Isso não vai dar certo. Então, aí se levantou lá outro irmão e disse: não, esse negócio como é que pode? Você orar para que Deus venha tirar esse montão, como é que ele vai fazer? Ele vai descer do céu, vai tirar? O irmão disse: não, a gente vai orar, cabe a nós orarmos, e ele vai fazer aquilo que tem para fazer. Então os irmãos oraram, pediram a Deus, clamaram, e aí voltaram um determinado dia, depois dessa reunião de oração, e viram que o monte não estava lá. Por quê? Houve uma necessidade de aterro, e umas empresas chegaram e tiraram o monte, e facilitaram ali na retirada de todas aquelas terras, e reaproveitaram em outro local. E eu pergunto: quem é que fez a obra? Ele tem os seus meios. O que é que a gente deve fazer? Orar, meus irmãos. Nós não somos Deus, entendeu? Nem tampouco nós temos as soluções. Deus ele tem infinitas soluções para os nossos problemas. O grande problema é que a gente quer dizer a Deus o que Deus deve fazer, né? Não, Senhor, você tem que fazer, o Senhor tem que fazer isso assim, assim, assim. O problema é meu, eu sei como o Senhor deve resolver. Aí é um tal problema nosso, entendeu? Então, os montes lá foram tirados. Entendeu? Deus não veio do céu para fazer isso, mas Ele interveio para que isso pudesse acontecer. Então, só um exemplozinho básico para mostrar como nós devemos ser mais ousados em nossas orações, entendeu? Às vezes a gente ora muito, de forma muito horizontal, a gente tem que orar de sentido mais vertical, entendeu? Sermos mais objetivos, sermos mais precisos, colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, a necessidade da sua igreja, e vamos ver que Deus ele vai fazer e vai fazer a sua grande obra. Disto eu tenho certeza. Estão lembrados lá da promessa que Deus deu a Salomão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar
me buscar e se humilhar, então eu ouvirei dos céus, né? E aí como é que ele diz mais? Sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer. Pronto, precisa dizer mais nada? Não, né? Aí eu pergunto para Calixto, por extensão para todos nós, se a gente ficar em casa, vai acontecer? O anjo libertou Pedro, mas a igreja estava onde? Em oração, entendeu? Então, meus irmãos, tem muitas coisas na Bíblia que são condicionais, como Calixto falou aí, entendeu? Tem coisa que só Deus faz, isso aí não resta a menor dúvida. Agora, tem determinadas coisas que Deus quer que nós façamos, orar é uma delas. Exatamente. E dentro disso, uma observação interessante, veja como Deus faz as coisas. Tiago, irmão de João, que foi morto aqui, ele era um servo do Senhor? Era crente? Era dedicado? Morreu, não morreu? Pedro, era um servo do Senhor? Era crente? Era dedicado? Foi solto. Então, Deus que permite a morte de um, às vezes livra outro. A gente não sabe os segredos. E eu vou querer agora mandar em Deus? Ele vai ter que libertar todo mundo? Alguns vão morrer. Outros ele vai libertar. Deus vai deixar de ser Deus? Está vendo aí, meus irmãos? É assim que a Bíblia fala, entendeu? Exatamente. As respostas, elas pertencem a minha obrigação é orar. A uns Deus liberta, a outros Deus deixa morrer. E é interessante que é no mesmo texto. Exatamente. E a ordem, a palavra-chave é essa, Calixto: perseverança. E deixa Deus responder. Ele vai responder. A nós cabe fazer o quê? Perseverarmos. Já pensaram, meus irmãos? E agora eu pergunto a vocês, que responsabilidade vocês estão tendo agora para participar das reuniões de oração da igreja, hein? Que responsabilidade. Porque a gente não aprendeu hoje na palavra, né? A gente agora pode negligenciar depois que foi avisado? Uns já sabiam, foram lembrados, outros talvez não soubessem, aprenderam. Está vendo aí, meus irmãos? Deus agora vai cobrar da gente. Então, persevere. Arranje um tempinho na sua agenda para orar, entendeu? Eu só posso um sábado por mês pela manhã, faça isso. Eu só posso uma quinta-feira por mês na oração, durante o mês, faça isso. Eu só posso uma terça-feira à tarde por mês, faça isso. Eu só posso uma sexta-feira por noite, faça isso. Mas faça, que você vai ver a diferença que isso vai ter para a sua vida. É claro que tem as exceções, mas será que todos se encaixam nessas exceções? Com certeza não, porque senão já se tornaria uma regra, entendeu? Então cada caso é um caso. Agora eu garanto aos irmãos, se nós nos empenharmos, tivermos consciência disso, a gente vai arranjar tempo na nossa vida, porque o tempo, quem faz, somos nós, entendeu? Se você disser eu não tenho tempo, você vai dizer não tenho tempo mesmo, entendeu? Mas se você disser eu vou fazer o tempo, você faz. Encaixe daqui, encaixe de lá, aperta aqui, aperta de lá e sobra. Vai sobrar, meus irmãos, vai sobrar. A gente fazendo com sinceridade de coração, vai sobrar. Então, vamos pensar, mas pensar nisso seriamente mesmo, para que a gente possa ter um salto de qualidade em termos de espiritualidade, em relação à nossa igreja aqui, em termos locais, aqui, a nossa igreja nesse bairro aqui, nessa localidade. Certo, gente? Certo? Algo mais, Calixto, que eu acabei lhe cortando? Não? Então, eu vou fechar, porque senão vai tocar já. A conclusão, depois vocês leem, viu? Porque não vai dar tempo não. Semana que vem a gente já vai entrar em outro tema, certo? Olha só, tudo que é verdadeiro a respeito da oração particular também é verdadeiro sobre a oração pública, exceto que esta se realiza coletivamente. Se Deus está com o seu povo e individualmente os abençoa com sua presença, quanto mais isto acontece ao se reunir a igreja para a oração coletiva. Um puritano chamado David Clescon, não sei aqui a pronúncia, disse: a presença de Deus, desfrutada em oração particular,
assemelha-se apenas a um regato, a um regozinho do rio, né? Mas a oração coletiva torna-se como um rio de alegria, ou melhor dizendo, torna-se como um rio que alegra a cidade de Deus. Está vendo aí? Não tem aquelas fontezinhas, né, como é que chama? Calixto, Mário, o pessoal que tem aí uma vivência mais na zona rural. O olho d'água, né, que chama lá do poço, né? Então, não é o olho d'água, né? A oração particular é como o olhinho d'água daquilo ali, entendeu? Aquele regatozinho. Mas quando a igreja se reúne, é como se fosse ali o Rio São Francisco, entendeu? Que parece um mar, em largura, em profundidade. Agora é aquele negócio, tem que ser a igreja, tem que ser a igreja. Eu achei bem interessante, no final do ano, na última reunião de oração que nós tivemos aqui, matutina, a quantidade de irmãos que estiveram presentes naquela reunião, mais de 40, entendeu? No último dia do ano. Quem sabe se a gente não repete isso no final do ano, se Deus assim permitir. Então isso mostra que a gente pode fazer um esforçozinho. Isso mostra que a gente pode realmente encaixar um horário ali na nossa agenda para estar aqui junto com os irmãos orando, pedindo por força, graças, fortalecimento, enfim, buscando a presença de Deus, para que esse rio de Deus possa estar realmente presente na nossa vida e a gente possa alegrar cada vez mais ao Senhor, fazendo assim o que lhe é agradável, fazendo assim o que está na sua vontade. Então, meus irmãos, vamos encarar com mais seriedade as nossas reuniões de oração. Vamos nos esforçar, vamos participar, nem que sejam em poucas reuniões. Lembremos-nos daquele cálculo que eu fiz logo no início do estudo. Nós temos 240 reuniões de oração por ano. Por ano. Será que não dá para participar pelo menos em 10? Aí é brincadeira, entendeu? Uma por mês, menos de uma por mês, 12 para ser uma por mês. Então, vamos encarar com mais seriedade, para que assim a gente possa realmente ter essa presença de Deus na nossa vida, e isso possa fazer diferença, não só em termos individuais, mas sobretudo em termos coletivos. E isso é um fato, velho. Quando a gente vai estudar as histórias dos grandes reavivamentos que a Igreja de Deus experimentou, quer no passado, quer no presente, sempre existe a ligação direta com a oração pública, entendeu? Houve, e na verdade, acho que ainda há resquícios desse avivamento lá na Coreia do Sul, entendeu? Lá na Coreia do Sul, e as reuniões de oração lá, elas são tão assistidas, as orações matutinas de oração, elas são tão assistidas que o trânsito, ele chega a congestionar nas primeiras horas do dia, porque vai todo mundo para a igreja orar, entendeu? Então, como é um fluxo muito grande de pessoas, então isso gera congestionamento. Então, isso de fato é uma marca de um avivamento, entendeu? Mas a igreja que não se reúne para orar, muitas vezes que não quer acordar mais cedo para orar, é porque de fato não está experimentando ainda esse avivamento. E por isso a gente precisa buscar. É como você diz, é pé para trás, pé para trás, pé para trás, pé para trás. Não tem outra solução, não tem outra saída. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Está assim encerrada a nossa escola dominical.